alunos da disciplina de Química Geral e Experimental. Olá, alunos de qualquer curso de Química. E olá também a todos os apaixonados e curiosos por essa área do conhecimento. Hoje eu vou falar com vocês sobre as reações de saponificação, ou em outras palavras, a síntese do sabão. Meu nome é Márcia Regina Cordeiro, sou professora de Química Geral e Inorgânica na Universidade Federal de Alfenas e vem com a gente que esse experimento vai ser muito legal. Os temas abordados quando a gente fala sobre esse assunto, sobre as reações de saponificação, são reações químicas de forma geral, reação de saponificação, estequiometria, pH e polaridade. São os temas mais importantes, os mais relevantes que nós temos nessa área do conhecimento. Essa prática envolve uma síntese. Sínteses são experiências que o aluno vive no laboratório de Química Geral bastante rica, porque quando você faz uma síntese, você tem um apanhado de procedimentos, de equipamentos que você utiliza, de condições que você aplica, uma diversidade de procedimentos que enriquece a formação do aluno. Então, com esse experimento, nós esperamos que o aluno saiba, primeiro de tudo, antes de eu começar uma síntese, qualquer que seja, no nosso caso hoje vai ser a substância sabão, mas poderia ser a síntese de qualquer material. Antes de organizar uma síntese, de começar uma síntese, eu preciso de organizar os meus materiais. Vamos pensar, não adianta eu começar a fazer um bolo e lá na metade eu descobrir que eu não tenho óleo. Tem jeito? Não. Porque até eu providenciar o óleo, aquela mistura pode já ter reagido, pode ter modificado suas propriedades, e a possibilidade de que esse experimento, no caso o bolo, não dê certo é muito grande. Quando eu falo de uma síntese, a situação é a mesma. Eu tenho que então estudar o meu roteiro, estudar ele de ponta a ponta, organizar os meus materiais, prever já as formas que eu vou executar esse procedimento. Então, se eu preciso de fazer um aquecimento, como vai ser esse aquecimento? Vai ser na chama direta, vai ser em banho-maria, vai ser usando uma chapa de aquecimento, vai ser usando uma manta de aquecimento, ou seja, um dispositivo elétrico. Ou seja, eu tenho que prever todas as etapas do meu procedimento e conhecê-lo de ponta a ponta. A organização, então, em uma síntese é extremamente importante. Além disso, executar os procedimentos seguindo uma ordem criteriosa de execução, assim como preparar e executar as condições específicas, aquecimento, agitação, etc. Bom, executar os procedimentos seguindo uma ordem criteriosa de execução. A gente aprende desde pequeno que a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas a ordem dos reagentes altera o produto. Não sempre, mas você vai saber identificar quando que a ordem dos reagentes vai ou não modificar as propriedades do produto final? Esse exemplo é um clássico. A adição de NaOH em água e em meio com etanol ao óleo produz o sabão. A adição de NaOH no etanol direto produz biodiesel. A reação é outra, não é mais uma reação de saponificação, é uma reação de transesterificação. Então, executar os procedimentos seguindo essa ordem criteriosa é extremamente importante. Medir e adequar as quantidades de reagentes em uma reação. Bom, com isso aqui a gente está falando da estequiometria. O procedimento que nós colocamos é de adição dos reagentes numa quantidade proporcional a 500 ml de óleo. E se eu tiver 2 litros de óleo na minha casa? E se eu tiver só 100 ml? Eu tenho que adequar, então, todas as quantidades de todos os reagentes em função da quantidade de óleo que eu tenho.
Então, esse balanço estequiométrico, ou, de uma maneira bem grosseira, essa regra de 3, ela tem que ser feita. Eu não posso começar uma síntese trabalhando com 100 ml de óleo e colocando todos os outros reagentes na quantidade proporcional a 500 ml de óleo. Vai ter reagente que vai ficar em excesso, e excesso, primeiro, é desperdício, e o excesso muitas vezes muda o caminho de reação. Realizar uma reação de saponificação e calcular o rendimento do produto formado. Então, essa parte de cálculo de rendimento, nós estamos esperando o nosso sabão que a gente sintetizou secar para que a gente consiga fazer esse cálculo. Talvez não dê para a gente fazer neste vídeo, mas aí a gente vai discutir no fórum da disciplina e aqui embaixo nos comentários do vídeo como que esse cálculo de rendimento é feito. Testar as condições, as características, a qualidade do produto formado para aferir essa qualidade. Trabalhar cuidadosamente na manipulação de substância, verificando suas propriedades, quantidades, proporções, etc., por reconhecer que essas quantidades interferem no resultado a se obter. Então, nós vamos trabalhar nessa prática com NaOH, nós vamos trabalhar com etanol sob aquecimento, ou seja, o cuidado nessa manipulação, neste preparo, nesta síntese, tem que permear o trabalho do químico ou do futuro trabalhador da área de química. Trabalhar criteriosamente na aquisição de dados, verificando e identificando as variáveis que interferem nesse processo. Então, quantidades adicionadas, tempo reacional, tudo isso faz parte da sua aquisição de dados. As características do produto a cada momento, então estava pastoso, estava granulado, estava totalmente líquido, límpido, estava com aparência turva, ou seja, todas essas análises, todas essas observações faz parte do trabalho de laboratório. E, por fim, saber reportar os seus resultados de forma escrita e verbal, analisando-os à luz da teoria e de forma crítica. Se esse sabão é ou não adequado para o consumo, eu tenho que saber reportar isso ao meu chefe, que me paga para que eu saiba dizer se esse produto está ou não apto a ir para o mercado. Mas esse tema sabão é importante? É relevante? Vamos considerar o nosso contexto atual. Por que a gente está fazendo essa disciplina de Química Geral Experimental em estudo remoto? Ou, hoje, 12 de agosto de 2020, nós estamos há aproximadamente 5 meses em quarentena. São quase 150 dias em quarentena, afastados da nossa atividade por conta da Covid-19. E o sabão é um dos nossos aliados na prevenção dessa doença. Doença essa causada pelo coronavírus, que é uma família de vírus comuns em muitas espécies de animais, morcegos, vacas, etc., que raramente infectam as pessoas. Esses vírus, eles convivem nos animais, mas eles raramente infectam, raramente eles causam doença nas pessoas, como exemplo do MERS-CoV e do SARS-CoV. Só que em 2019 houve a transmissão de um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, que foi identificado na China, causando a doença Covid-19, que é uma doença que apresenta um espectro clínico que varia desde infecções assintomáticas a quadros graves que levam à morte. Essa doença foi disseminada, ela saiu da China, ela se espalhou praticamente pelo mundo todo, sendo transmitida de pessoas a pessoas. Hoje, 12 de agosto de 2020, a Covid-19 só no Brasil matou mais de 104 mil pessoas e contaminou mais de 3 milhões de pessoas.
O nome coronavírus se deve a estruturas provenientes na superfície do vírus que dá a ele a aparência de uma coroa solar. Nós vemos aqui nessas imagens, nessas duas imagens inferiores, em vermelho e amarelo, no canto inferior direito, a estrutura do coronavírus e a superfície desse coronavírus que tem essas proeminências que dá a ele esse aspecto de coroa. Esse vírus é de morfologia bastante simples, sendo formado apenas por uma fita de RNA e um invólucro lipoproteico. Ou seja, eu tenho simplesmente uma fita de RNA envolvido por uma camada de lipoproteína, por um invólucro. Vamos pensar uma coisa: vírus não são organismos vivos, eles não produzem o seu próprio alimento. Quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas células, elas utilizam os alimentos para produzir energia para suas funções vitais. Um vírus já não tem essas estruturas capazes de produzir energia, ou seja, um vírus precisa de invadir uma célula do seu hospedeiro, migrar o seu RNA, o seu código genético para essa célula, para que a partir daí essa célula trabalhe para ele. Então, se a gente desativar esse vírus, se a gente eliminar esse vírus antes que ele invada a nossa célula, a contaminação não vai acontecer. E qual que é um desses meios que nós utilizamos para desativar esse vírus? Nós vemos aqui na imagem do lado direito ao centro da tela, nós vemos aqui uma das imagens, uma das falas mais importantes que nós temos ouvido nessa pandemia de coronavírus, para a gente lavar as mãos com frequência. Se você não consegue lavar as mãos, use álcool em gel. Mas tá em casa, tá no seu trabalho, chegou em casa, entrou no ônibus, desceu do ônibus, assim que for possível, lave as mãos com sabão ou desinfete elas com álcool em gel. Os dois vão atuar de uma maneira bastante semelhante. Sabão é tão eficiente quanto o álcool em gel e, convenhamos, é bem mais barato. Quando a gente lava as mãos com sabão ou desinfeta elas com álcool em gel, essa substância presente no sabão e o álcool age provocando a desnaturação das proteínas e das estruturas lipídicas da membrana celular. Ou seja, esse invólucro, essa casca do vírus, ela vai ser rompida, já que o sabão vai atuar junto às gorduras, aos lipídios dessa casca, rompendo o capsídeo viral e destruindo assim o vírus ou outros micro-organismos. Então, o sabão vai ajudar tanto na prevenção da Covid-19 quanto na eliminação de outros tipos de vírus que pode nos atacar ao longo do nosso dia a dia. Se sabão atua então na prevenção, no controle do coronavírus, da Covid-19, como é que eles atuam? O sabão, os detergentes, já é um nosso parceiro nos nossos hábitos de higiene pessoal há muito tempo. Então, nós utilizamos frequentemente sabão para lavar nossas roupas, para lavar os objetos que a gente manipula, que a gente utiliza ao longo do dia, para lavar o nosso carro, para tomar banho, lavar o nosso cabelo. Ou seja, a gente já utiliza o sabão, o detergente e seus derivados e seus análogos no nosso dia a dia de forma bastante constante. Como que eles vão atuar, então, na eliminação do vírus? Ou uma maneira mais ampla, como é que sabão e detergente atua? Vocês já se perguntaram isso? Quando a gente lava uma louça, qual que é o mecanismo de ação do sabão e detergente? Tem diferença entre eles? A gente está lavando com água. Água e sabão? Ou seja, a água é importante, o sabão é importante, qual o papel de cada um deles?
Eu quero que vocês pensem uma coisa, e aí olhem a imagem no canto inferior esquerdo, um copo que nós bebemos água. Nós vamos lá na cozinha agora, pegamos um copo de vidro, enchemos de água, bebemos e ao final esse copo tem aspectos, tem partes que estão molhadas, ou seja, que a gente vê gotinhas, e tem partes que parece que a água não adere, que a água não fica grudado. Ou seja, ele tem partes molhadas e partes secas. A gente costuma identificar esse aspecto do copo sabendo que ele está sujo, ele está engordurado, ele está mal lavado, ou seja, é um indicativo de que a água não está uniformemente distribuída ou uniformemente não distribuída ao longo desse copo. A gente vai saber então, a gente percebe que a água ela não tem uma capacidade muito boa de molhar os objetos. O mesmo vale para as roupas. Então nós temos roupa que a água penetra no fio, que a água espalha no fio. Nós temos roupa que parece que a água fica na superfície e não consegue penetrar nas fibras do tecido. Ou seja, a água ela não tem uma boa capacidade de umedecer os objetos ou capacidade de molhar os objetos. E se os objetos, o copo, a roupa, o carro, a nossa pele, a água já não tem uma interação muito favorável, com a sujeira a interação é ainda mais pobre. Lavar um objeto só com água vai dar certo? Tem sujeira que não é removida com água de jeito nenhum. Por quê? Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós falamos lá do experimento 3 sobre as forças intermoleculares. E, para quem não fez o experimento 3, vamos falar sobre águas e gorduras. Nós estamos falando, portanto, de polaridade de ligação, nós estamos falando sobre forças intermoleculares. Do lado esquerdo da imagem, nós temos a representação da molécula de água. Água líquida, do jeito que a gente conhece, gelo, água no estado sólido, ela é uma substância, ou seja, é um apanhado de várias moléculas de água que possui composição característica e propriedades bem definidas. Então, é formado por um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio, tem densidade a 20 graus em torno de 1,00 gramas por centímetro cúbico, ferve a 100 graus, congela 0 graus em determinadas condições, é inodoro, incolor, etc. Ou seja, todo esse conjunto de propriedades que a gente conhece da água é o que ajuda nós definirmos o que é uma substância, a sua composição e o conjunto das suas propriedades físicas e químicas. No caso da água, ela é uma substância formada por moléculas que possuem dois átomos de hidrogênio, sendo representado nessa imagem mais à esquerda, e um átomo de oxigênio. A disposição desses átomos, dessas ligações químicas, associado à alta eletronegatividade do átomo de oxigênio, gera uma molécula que apresenta regiões com maior densidade eletrônica, ou seja, com maior carga negativa, e com menor densidade eletrônica, representado nessa imagem mais ao centro, colorida, onde a porção mais avermelhada indica uma região altamente eletronegativa, uma região com alta densidade eletrônica, e a parte mais azulada representa uma região descoberta de densidade eletrônica, ou seja, descoberta de carga negativa, deficiente em carga negativa. Qual o motivo dessa distribuição desigual dos elétrons
Se a ligação química presente na água é uma ligação do tipo covalente, ou seja, ao compartilhamento dos elétrons. Bom, o oxigênio é um átomo muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Eletronegatividade é uma escala proposta por alguns cientistas, no nosso caso, nós estamos adotando a escala de Pauling, que vai nos dizer sobre a capacidade que o átomo tem de atrair para si o par de elétrons da ligação quando combinados em um composto. Ou seja, numa disputa entre o oxigênio e o hidrogênio pelo par de elétrons da ligação química, o oxigênio é mais eletronegativo e puxa, atrai mais para perto de si esse par de elétrons. Com isso, a densidade eletrônica que era para ser igualmente distribuída entre oxigênio e hidrogênio de cada uma dessas ligações químicas gera uma região com distribuição eletrônica com densidade eletrônica desigual. E essa região polarizada nós chamamos dos dipolos de ligação. Nós temos que a geometria também facilita essa distribuição eletrônica. Então, nós temos que oxigênio e hidrogênio possuem ligações polarizadas, ou seja, o par de elétrons está muito mais próximo ao oxigênio do que ao hidrogênio. E a geometria dessa molécula gera dipolos de ligação que não se anulam entre si. Então, eu tenho dois dipolos orientados na direção do hidrogênio para o oxigênio, que eu represento por esses dois vetores vermelhos, que eu chamo de dipolos de ligação. E a resultante desses dois dipolos de ligação, o produto vetorial dos dois dipolos, é a representação que nós chamamos de momento de dipolo total. Ou seja, esses vetores não se anulam e o resultado é que eu tenho uma orientação da distribuição eletrônica em um lado da molécula. Toda vez que eu tiver uma molécula com distribuição eletrônica desigual, eu estou falando de uma substância do tipo polar. Então, a água é uma substância que apresenta características polares. Do lado direito, nós temos uma figura que representa uma gordura de forma geral. Nós temos grupos carboxílicos bem no início da figura, então eu tenho grupos CH2, C dupla O ligado a um fragmento de hidrocarboneto, ou seja, é um éster derivado de um ácido carboxílico e de um álcool. Eu tenho então três grupos carboxílicos, né? Três duplos com uma carbonila ligada a um oxigênio, ligada a um carbono, característicos da função orgânica éster, mas eu tenho uma molécula formada por três longas cadeias de hidrocarbonetos. Se a gente lembrar das nossas aulas de forças intermoleculares, bom, primeiro de tudo, se a gente lembrar das nossas aulas de química geral, a gente vai se recordar que os hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio que possuem praticamente o mesmo valor de eletronegatividade. Então, enquanto um possui eletronegatividade igual a 2, o outro possui eletronegatividade igual a 2,2. Ou seja, a ligação, a distribuição dos elétrons entre carbono e hidrogênio é praticamente equivalente. Além disso, a geometria do carbono tetraédrico nos hidrocarbonetos faz com que os vetores do momento dipolo de ligação, ou seja, um dipolo que já não é expressivo, um dipolo, uma distribuição eletrônica que já não é tão desigual. Além disso, esses vetores se anulam.
Com isso, nós temos que os hidrocarbonetos são substâncias apolares. As gorduras, ou os lipídios de forma geral, são substâncias formadas por essa estrutura, pelos triglicerídeos, que apresenta essas três longas cadeias de ácido graxo, hidrocarbonetos que são apolares. De forma geral, então, os óleos e as gorduras são substâncias que apresentam características altamente apolares. Bom, nós temos que a água é uma substância do tipo polar e as gorduras, os óleos, são substâncias do tipo apolar. Então, a gente sabe já do nosso senso comum que a interação entre essas duas espécies não é favorável. De fato, quando a gente mistura água e óleo num copo, por exemplo, elas não tendem a se misturar, elas não tendem a se interagir, ficando então duas fases, a fase aquosa e a fase oleosa. E onde entra o sabão nessa? Nós temos na porção superior, representado em azul e amarelo, uma molécula de sabão, uma molécula geral de sabão, uma representação de uma molécula de sabão. Essa molécula de sabão vai apresentar uma cadeia apolar formada por hidrocarbonetos e uma outra representada em azul ou pintada em azul, e nós temos uma outra parte da mesma molécula de sabão que está destacada por uma bolinha amarela, que é um grupo salino iônico formado por um derivado carboxílico. Ou seja, eu tenho um carbono ligado a uma dupla ligação ao oxigênio, ligado a um outro átomo de oxigênio que encontra-se no estado iônico. E esse estado iônico, essa carga negativa, está contrabalanceada por um íon positivo, que pode ser sódio ou potássio. Eu tenho então que o sabão é uma substância anfótera. O que é uma substância anfótera? É aquela que se comporta tanto de forma polarizada quanto de forma apolar. Ou seja, na mesma cadeia, na mesma estrutura, na mesma molécula, eu tenho duas porções. Uma porção apolar, que no caso dos sabões são representadas pelo hidrocarboneto, por uma cadeia de hidrocarboneto, sendo uma cadeia apolar. Essa cadeia polar é capaz de interagir com o óleo, com as gorduras, já que ela apresenta uma similaridade estrutural entre essa cadeia e as cadeias dos hidrocarbonetos e as cadeias dos ácidos graxos presentes na gordura. E eu tenho uma outra porção que apresenta característica extremamente polar, ou seja, eu tenho um grupo iônico, um grupo carboxilato, que confere a essa parte da molécula uma característica de polaridade. E se ela é polar, ela é capaz então de interagir com a água. Então vamos dizer que o sabão vai ser aquela substância que vai fazer a ponte entre a água e a gordura, já que é uma molécula que possui uma parte hidrofóbica, ou seja, que não tem interação com a água, capaz de interagir com as gorduras, com os óleos. E uma outra parte hidrofílica, ou seja, que é extremamente favorável à interação com a água, que é essa porção iônica, essa porção representada em amarelo. Então, ela interage ao mesmo tempo com a água e com as gorduras, e nessa interação ela consegue nos auxiliar nesse processo de lavagem. Quando a gente agita então um sabão em água, quando a gente mistura o sabão e água, nós formamos uma solução, um sistema coloidal,
Ou seja, eu não tenho uma dissolução completa. Quando eu dissolvo, por exemplo, sal de cozinha, uma colher de sal de cozinha, um copo de água, eu tenho uma dissolução completa e eu tenho a formação de uma solução, então, homogênea, uma solução que eu não enxergo as partículas de sal de cozinha a olho nu dispersas no meu solvente água. Quando eu agito sabão em água, eu formo uma solução, uma mistura turva, ou seja, eu tenho uma dispersão do sabão, formando pequenas partículas, pequenos agregados que ficam suspensos na água. Eu chamo então esse de um sistema coloidal, que vai conter agregados que nós vamos chamar de micelas. Então, essas partículas de sabão que nós já vimos anteriormente, que apresentam uma porção hidrofílica, ou seja, uma porção formada pelo ânion carboxilato, ligado a uma cauda hidrofóbica. O sabão, então, vai apresentar essas duas porções. E essa cabeça hidrofílica tem um contraíon balanceando a carga negativa ou a carga positiva, que no caso do sabão vai ser uma carga positiva de sódio ou potássio. Essa estrutura do sabão, essas moléculas do sabão se organizam de modo que a parte hidrofóbica, ou seja, a parte que não tem interação com a água, fica voltada para dentro, formando uma estrutura quase esférica. Essa porção hidrofóbica, então, interagem uma com a outra, umas com as outras, reduzindo a repulsão ou a hidrofobicidade dessas cadeias pela água. E na extremidade dessa esfera, nós temos as porções hidrofílicas que apresentam uma forte e favorável interação com a água. Então, eu tenho uma estrutura esférica com as partes apolares voltadas para dentro e a superfície tendo as partes polares da molécula de sabão voltadas para fora, interagindo com os contraíons e com as moléculas de água. Essa estrutura global, então, nós vamos chamar de micelas. E essas micelas, que são esses agregados coloidais presentes numa mistura de água e sabão, e essa micela que vai permitir que a gente lave os nossos objetos, lave as nossas roupas. Vamos pensar agora sobre o processo de lavagem de uma superfície. Eu vou seguir a sequência, então, A, B, C, D, E dessa imagem que tem a referência abaixo. A representação bem simples, bem simplificada que a gente tem para a molécula de sabão é essa representada ao lado da letra A. Eu tenho, então, uma cadeia apolar representada por um risquinho vermelho e uma extremidade polar representada pela bolinha vermelha. Na imagem B, eu tenho, por exemplo, uma panela que o fundo está sujo de óleo e eu enchi essa panela com água. Vai limpar? Não, não vai. Bom, a água e o óleo não têm uma interação favorável, então o óleo continuará aderido à superfície e a água continuará em volta dele sem nenhuma interação. No caso, nós representamos uma panela, por exemplo, pode ser nossa roupa, pode ser nossa pele, nosso cabelo, sendo que as partículas de sujeira, poeira, fuligem, etc., tendem a aderir nesse óleo. Então, quando a nossa pele está suja, nós temos uma camada de gordura na nossa pele e as partículas de sujeira do nosso dia a dia aderidos a essa camada de gordura. Quando a gente adiciona o sabão ao processo de lavagem, essas moléculas de sabão se organizam de modo que a cadeia apolar, ou seja, a porção hidrocarboneto, a porção de cadeia carbônica,
vai voltar-se para interagir com o óleo e a gordura. E o ânion do sabão, o ânion da molécula, a extremidade polar da molécula, vai voltar-se para a parte externa da sujeira, ou seja, vai interagir com a água. Na imagem D, nós temos então a representação, nós temos de novo a representação dessa interação entre as moléculas do sabão e a parte da gordura, onde a porção apolar, a porção hidrofóbica, vai estar voltada para o lado do sabão, vai envolver o sabão, e a camada polar, a extremidade polar, a extremidade hidrofílica, vai estar voltada para o meio, ou seja, para a água. Nós quase sempre usamos água nos nossos processos de lavagem. Então, embora nós tenhamos outras técnicas de lavagem a seco, por exemplo, a nossa atividade mais comum e mais barata é por meio da lavagem com água. Então, agora, se a molécula de sabão está envolvendo a gordura, está rodeando a molécula de gordura, a porção de gordura, a sujidade da minha superfície, e a outra extremidade do sabão interage favoravelmente com a água, eu consigo então arrastar a sujeira com a água, uma vez que a água interage com o sabão por meio da extremidade polar, e com isso a água arrasta o sabão. E o sabão interage com a gordura, e como o sabão está sendo arrastado pela água, a água consegue remover a gordura, já que ela está em volta, já que ela está protegida dessa interação com a água por meio das moléculas de sabão. Qual que é a diferença, então, entre sabão, sabonete, shampoo, detergente? Tem diferença? Tem. O mecanismo de ação é esse que nós definimos anteriormente, ou seja, eu quero carrear a sujeira usando água a partir da interação, a partir da ponte formada pela molécula do sabão, detergente, shampoo, sabonete, assim por diante. A diferença de sabão, sabonete, shampoo, detergente está no processo de obtenção, ou seja, a forma com que eu preparo um sabão, um shampoo, são formas diferentes. Um sabão, um sabonete, o processo é diferente, a composição é diferente. A composição tanto da estrutura química daquela molécula anfótera que possui uma porção polar e uma porção apolar, assim como a composição do produto em si. Então, entre um shampoo e um detergente, eu adiciono substâncias de forma que o shampoo seja menos agressivo, seja hidratante, ou seja, que mude as propriedades desse produto, desse shampoo, de forma a atender ao que eu desejo. E nós temos também algumas pequenas diferenças nos mecanismos de ação, que a gente vai discutir um pouquinho à frente. Na imagem à esquerda, nós temos a representação do sabão e do detergente. Nós não colocamos aqui a representação do sabonete e do shampoo, embora sejam pequenas diferenças entre eles. Nós temos então que o sabão é formado por uma cadeia que pode ser saturada ou insaturada, ou seja, uma cadeia formada apenas por ligações simples ou por ligações simples, duplas e triplas entre os átomos de carbono dessa cadeia carbônica, e a principal diferença está na extremidade polar. Os sabões são formados por um grupo carboxilato, cujo contraíon pode ser sódio ou pode ser potássio, mas eu tenho sempre um grupo carboxilato, um C dupla O ligado a O-.
O detergente, nós temos as duas representações de baixo que podem ser de detergentes. Nós temos uma cadeia ramificada na molécula representada inferiormente e nós temos uma cadeia não ramificada na molécula representada ao centro. A extremidade das duas espécies, das duas moléculas de detergente, é um grupo sulfônico, um grupo SO3 derivado do ácido sulfônico. Então, enquanto que o sabão é formado por um ácido carboxílico, é derivado de um ácido carboxílico, os detergentes são derivados do ácido sulfônico. Por que existem os detergentes? Primeiro, os detergentes têm um maior poder de limpeza, é fato. Então, os detergentes não têm um inconveniente que a gente observa no sabão. Então, esse é o principal ponto positivo dele. Os pontos negativos, eles são derivados de petróleo. Então, os detergentes foram produzidos na Segunda Guerra Mundial, quando as fontes, as matérias-primas para a produção do sabão estavam escassas. Então, precisava de se produzir um material semelhante ao sabão, com atuação semelhante ao sabão, mas que fosse de outra matéria-prima que não a do sabão, que no momento estava escasso. Eles foram produzidos, então, como um derivado do petróleo, diferente de hoje, né? Que aí a fonte escassa são justamente os derivados do petróleo. Detergentes têm origem, então, sintética. Não existe detergente de ocorrência natural no mundo. E eles também não são produzidos a partir de substâncias naturais. Eles são produzidos a partir de substâncias sintéticas, eles são, portanto, obtidos, sintetizados. O detergente, em alguns casos, tem um problema relacionado à não biodegradabilidade, ou seja, quando um detergente vai parar no leito de um rio, as bactérias, quando o material vai parar no leito de um rio, as bactérias presentes nesse meio, os micro-organismos, vamos dizer, presentes nesse meio, degradam aquela substância, ou seja, destroem, consomem aquela substância. Muitos dos detergentes não podem ser destruídos por esses micro-organismos presentes no leito hídricos, ou seja, eles são chamados de não biodegradáveis. Lógico, nós temos pesquisas avançando a todo momento que faz com que muitos dos detergentes que a gente use atualmente sejam biodegradáveis, mas nós ainda temos grande parte de detergentes que poderiam ser produzidos, que poderiam estar no mercado, que apresentam-se não biodegradáveis. E nós temos também a dificuldade da formação de espuma. Então, nós adicionamos aos detergentes, ao sabão em pó, por exemplo, agentes que controlam a formação de espuma, já que essa espuma persistente, principalmente quando em um rio, pode provocar uma camada superior, vamos pensar num rio, uma camada de espuma que eles chamam de cisne de espuma, uma camada de espuma espessa que prejudica o leito aquático, o meio aquático por, primeiro, essa camada de espuma impede a penetração de raios solares na água, prejudicando os organismos subaquáticos, e essa camada de espuma também prejudica a troca de oxigênio, a gaseificação da água pela dissolução do oxigênio presente do ar. Ou seja, ele isola a água, prejudicando a aeração, a oxigenação dessa água e, consequentemente, matando os organismos subaquáticos por, vamos dizer, asfixia. Essas, então, são as desvantagens dos detergentes, a despeito deles serem bem mais eficientes na limpeza. Sabão, ele tem um processo de produção extremamente simples.
A matéria-prima é de origem animal e vegetal, ou seja, são óleos e gorduras vegetais ou animais, sebo, que é um subproduto dos frigoríficos, óleos vegetais, óleo de milho, óleo de soja e, bem recentemente, ou não tanto recentemente, né, nós temos utilizado na produção de sabão os óleos usados, ou seja, aquele problema que seria gerado pela geração de um resíduo de um óleo de fritura, por exemplo, usado numa pastelaria, usado numa indústria, num comércio, pode ser aplicado então agora para produzir outro produto. Então, o que seria resíduo volta a ser um novo produto de valor comercial agregado. Ou seja, a matéria-prima é de fontes renováveis. Ele é naturalmente biodegradável, já que ele tem essa estrutura formada por cadeias de origem animal, ou seja, que vai ser decomposto, que vai ser degradado pelos organismos, micro-organismos, só que ele tem um baixo poder de limpeza comparado aos detergentes, especialmente em meio ácido e em água dura. Água dura é a água que apresenta uma elevada concentração de íons cálcio e íons magnésio. Então, na presença destes íons cálcio, magnésio e ferro, ou na presença de água acidificada de meio ácido, o sabão forma um precipitado dessa cadeia, desse sal carboxilado, forma um precipitado deste sal com os íons ou em meio ácido, levando então a inconvenientes como entupimento de tubulação, a redução do poder de limpeza, já que esse sabão agora não está na interface entre a água e a gordura e a sujeira, e sim está na forma sólida, na forma precipitada. Então, o seu baixo poder de limpeza está associado principalmente à formação desses precipitados quando em meio ácido e quando em água dura, água com alto teor de íons cálcio e magnésio. O nosso foco vai se dar a partir do sabão, vai se dar no sabão a partir de agora. Nosso foco, então, está em sabão e ele é produzido a partir da reação de saponificação, que é chamada de hidrólise alcalina de triacilgliceróis. Essa reação, essa equação representada nessa imagem, indica o processo de obtenção do sabão. Eu tenho então a gordura, o triacilglicerol, ou seja, uma molécula formada pela junção da molécula de glicerol com 3 grupos derivados de um ácido carboxílico, um éster, que é chamado de gordura. Este vai reagir com 3 equivalentes de soda, ou seja, uma hidrólise promovida em meio alcalino, que vai levar à formação de glicerina, essa molécula, esse grupo com 3 moléculas de OH, e a formação de um sal sódico de ácido graxo, que é o que nós chamamos de sabão. Então, quando nós falamos sobre um sabão, nós estamos falando de um derivado de um ácido carboxílico, de um ácido graxo ou de um sal sódico, no caso do íon Na+, desse ácido graxo. Ou seja, nós temos aqui a representação da imagem anterior, bem clarinho, e eu coloquei o foco na parte da gordura. O que é essa gordura, então? O que é esse triacilglicerol que sofre uma hidrólise alcalina? Quando a gente pensa nos óleos e gorduras,
são exemplos de triacilglicerol, que é uma molécula, ou seja, uma espécie formada pela junção da molécula de glicerol com 3 moléculas de ácido carboxílico de cadeia longa. E essas 3 moléculas de ácido carboxílico de cadeia longa são conhecidas como ácidos graxos. Então, na imagem rosada, nós temos uma outra representação da molécula de gordura, onde eu tenho os 3 grupos carboxílicos, um voltado para o lado esquerdo superior, outro ao centro voltado para o lado direito e outro abaixo voltado para o lado esquerdo. Cada um desses grupos carboxílicos está ligado a uma longa cadeia carbônica que é desse ácido graxo. Essas cadeias carbônicas são representadas por R1, R2 e R3, que são cadeias de hidrocarbonetos que podem estar saturados ou insaturados, contendo de 8 a 24 átomos de carbono. Qual que é a diferença entre o óleo e a gordura, então? Está justamente nessas cadeias R1, R2 e R3. Essas cadeias podem ser exatamente iguais, ou seja, os 3 ácidos graxos podem ser o mesmo, que é a representação que nós tínhamos na imagem superior, que está dentro da parte marcada em vermelha, bem clarinho. Ou pode ser diferentes, podem ser cadeias R1, R2 e R3 derivadas de 3 ácidos graxos distintos. Quando a cadeia carbônica, quando a cadeia R1, R2 e R3 possui a maior parte ou apenas ligações simples, ou seja, ligação direta entre carbono-carbono, sem duplas e triplas ligações, o que nós chamamos de ligações saturadas. As outras ligações entre carbono e carbono estão sendo feitas pelo átomo de hidrogênio ou com os outros átomos de carbono da cadeia, mas as ligações entre os carbonos são simples. Quando a cadeia carbônica possui uma maior parte de ligação simples, o triacilglicerol resultante é chamado de gordura. Então, o que é uma gordura? É um triacilglicerol que apresenta cadeias carbônicas formadas por ligações saturadas. Qual que é a característica dessas cadeias carbônicas formadas por ligações saturadas? A interação, a compactação entre essas cadeias vai ser mais fácil de acontecer, mais fácil de se acomodar, fazendo com que a interação seja maior e que o ponto de fusão desse triacilglicerol seja mais alto. Como consequência, as gorduras encontram-se à temperatura ambiente no estado sólido, embora elas apresentam um baixo ponto de fusão, ou seja, uma pequena capacidade, um pequeno fornecimento de energia provoca o derretimento, provoca a fusão dessas gorduras, passando da fase sólida para a fase líquida. Lembre-se, são hidrocarbonetos e a interação entre eles é desfavorável, uma vez que são grupos apolares. Já os óleos são líquidos à temperatura ambiente, ou seja, eles possuem um mais alto ponto de fusão. Então, eles se fundem a 100, 150, 200 graus, fazendo com que a temperatura ambiente ele já se encontre no estado líquido. Qual que é o motivo desse comportamento? As cadeias carbônicas R1, R2 e R3 nos óleos, elas apresentam insaturações, ou seja, apresentam muitas ligações duplas ou triplas, o que faz com que a acomodação, com que a interação entre a cadeia carbônica de um triacilglicerol com outro triacilglicerol seja desfavorável. Com isso, com baixa interação, esse empacotamento das moléculas, essa interação das moléculas não é favorecida, fazendo com que a distância entre elas seja maior e, consequentemente, o ponto de fusão, o ponto de ebulição
desses óleos seja maior. Resumindo, então, a diferença entre óleo e gordura está nos grupos R1, R2 e R3, onde as gorduras têm uma maior saturação da cadeia carbônica, tanto que nós conhecemos as gorduras hidrogenadas, ou seja, eu aumento a saturação da cadeia carbônica pela interação entre ela e os átomos de hidrogênio, eu consumo, eu destruo as duplas e triplas ligações, promovendo ligações entre esses elétrons, das ligações múltiplas com átomos de hidrogênio. Enquanto que os óleos mantêm essas insaturações, mantêm essas duplas e triplas ligações e são líquidos à temperatura ambiente. Mas espera aí, a gente está falando de óleo e a gente está falando de sabão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiro de tudo, nós já vimos inicialmente que nós utilizamos o sabão para remover os resíduos de óleos e gorduras no nosso processo de lavagem. E sabão é produzido a partir de quê? De óleo e de gordura. Ou seja, eu uso para remover óleos e gorduras uma substância produzida a partir de óleos e gorduras. A reação de saponificação, a produção de sabão, portanto, vai ser a hidrólise alcalina desse triacilglicerol com 3 equivalentes de NaOH para produzir glicerina e um sal sódico, que é o que eu chamo de sabão. E isso é o que a gente vai fazer a partir de agora. Os nossos reagentes vão ser os hidróxidos de sódio ou de potássio, conhecido como soda cáustica ou potassa cáustica. No nosso caso, a gente vai usar a soda cáustica, o hidróxido de sódio, mas poderia usar também o hidróxido de potássio, ou seja, eu tenho que ter uma base forte, uma base de sódio ou de potássio. A reação com sais de potássio leva a um sabão mais mole, mais macio, com menor consistência, enquanto que os sabões sódicos são mais duros, são mais firmes. E o outro produto vai ser um óleo ou uma gordura animal ou vegetal. Pode ser um sebo de vaca, sebo de carneiro, pode ser um óleo de soja, um óleo de milho, ou pode ser ainda manteiga, ou pode ser ainda o óleo usado. Quando a gente utiliza o óleo usado nas frituras, nós temos que esse óleo que iria parar no leito hídrico, que poderia ser descartado no esgoto doméstico ou nos rios por uma grande indústria e contaminar esse meio, 1 litro de óleo pode destruir milhões de litros de água pela não interação dessa água e desse óleo e a formação de um filme de óleo na superfície da água, gerando aqueles problemas que nós já discutimos anteriormente: a não penetrabilidade dos raios solares, a ineficiência da troca gasosa do oxigênio do ar com a água. Ou seja, esse óleo, então, que se tornaria um problema ambiental, vira agora um parceiro na produção deste produto, deste sabão. E soda cáustica é razoavelmente barato, esse óleo então é um problema e nós podemos produzir então esse sabão que vai nos ajudar nessas atividades domésticas, que pode gerar uma renda para nós, já que ele é um produto, e esse sabão que também pode auxiliar na prevenção de doenças, na prevenção do coronavírus. A obtenção industrial do sabão é feita dessa mesma forma: soda, gordura e água em uma caldeira aquecida a mais ou menos 150 graus em torno de 30 minutos. E depois desse tempo, nós temos a adição do cloreto de sódio para a precipitação do sabão, ou seja, para a separação do sal sódico da glicerina.
O sabão vai ficar na parte superior, então, a, essa água com sal e resíduo de glicerina e excesso de soda, ela vai gerar uma solução mais densa, que fica na parte inferior da caldeira, e o sabão fica na parte superior da caldeira. Ah, a gente adiciona aditivos ao sabão, a esse sólido, para melhorar as suas propriedades, por exemplo, controladores de espuma, hidratante, umectante, para não agredir as mãos, etc. E essa fase interior, ela é purificada, então, para que eu separe a glicerina, e essa glicerina é usada em resinas, explosivos e indústrias de cosméticos. Ou seja, a reação de produção de sabão, consumindo as gorduras, consumindo os óleos, consumindo esse subproduto, além de formar o sabão, que é um produto de valor comercial agregado, ainda gera também como um dos subprodutos a glicerina, que é utilizada em muitas indústrias. No nosso caso, a reação de saponificação vai ser feita basicamente da mesma forma. A nossa obtenção do sabão vai ser feita a partir do óleo de cozinha usado, da soda cáustica, água filtrada, já que a gente não tem água destilada em casa, álcool etílico, e eu vou falar sobre a função do álcool etílico ao longo do vídeo. Ao invés do cloreto de sódio, nós vamos utilizar o bicarbonato de sódio para precipitação do sabão. E, opcionalmente, nós temos a essência, que vai conferir um cheirinho a esse sabão produzido. É opcional, ele não vai ficar com cheiro de óleo usado, de óleo rançoso, mas uma essência vai deixar um agradável cheiro. Uma solução de íons cálcio ou magnésio para testar a qualidade do nosso sabão. Pode ser aquele medicamento leite de magnésia, pode ser cal dissolvido em água, pode ser giz, o máximo possível dissolvido em água, ou se a mamãe, a vovó usa cloreto de magnésio, é bastante comum hoje em dia usar suplementos à base de cloreto de magnésio, também serve dissolver um desses comprimidinhos em um pouquinho de água. Se não tiver, tudo bem. No vídeo a gente tenta fazer com fermento químico, com fermento tipo pó royal, mas não dá, não tem uma quantidade de íons cálcio suficiente para ter uma mistura perceptível. Nós temos também uma fonte de H+, um ácido que pode ser o ácido clorídrico ou o vinagre e o ácido acético. E os nossos materiais é o copo medidor, um balde plástico, potes para preparo de solução, a panela para o aquecimento, uma balança de cozinha, ou, se não tiver balança, eu coloco outras alternativas para utilizar colheres como medidores, o fogão para o banho-maria, alguns tubinhos ou copinho de café para esse teste da qualidade do sabão, luvas imprescindível, e ou jaleco, que vocês já usariam na aula de laboratório, ou um avental, alguma coisa que proteja seu corpo, principalmente os braços. A gente vai agora lá para a sala do meu apartamento preparar o sabão. Olá a todos! O nosso experimento de hoje são reações de saponificação, ou em outras palavras, síntese de sabão. Nós já mandamos o roteiro para vocês, então vocês já têm lá o roteiro, a discussão sobre a síntese do sabão, a importância da síntese do sabão, a importância do uso do sabão, especialmente no contexto atual. E agora a gente vai executar o experimento, produzir sabão a partir de óleo usado. Como vocês viram, na internet vai encontrar várias receitas de sabão. Aqui é uma das que eu testei. Aqui está o nosso sabão que já foi produzido. Ele está em processo de cura, em processo de secagem. Ele já está firme, mas ainda está pastoso, cremoso. E aqui a gente vai sintetizar outro sabão. Eu estou aqui com o roteiro do experimento, meus materiais de apoio, soda,
álcool, bicarbonato, essência e o óleo. Bom, nessa prática vocês vão trabalhar com soda cáustica. Muito cuidado. Então eu sempre incentivo vocês a peça ajuda pro priminho, pro irmãozinho. Dessa vez, não deixe ele muito perto do experimento, porque soda cáustica é extremamente corrosiva. Ela vai provocar queimaduras em contato com a pele. Trabalhe com jaleco, manga comprida, proteja principalmente o antebraço, porque na hora que a gente estiver manipulando, o nosso antebraço às vezes encosta no frasco. Calça comprida, sapato fechado e de preferência óculos na cara. Mãozinhas protegidas de luva. Se você não tem luva de procedimento, pode usar aquela luva que a gente usa para fazer os trabalhos domésticos, luva de cozinha, luva doméstica. Mas a sua mão tem que estar protegida e o seu antebraço também. O frasco reacional, ou seja, a sua síntese do sabão, você vai fazer em frascos plásticos. Alumínio reage até violentamente com soda. Um dos produtos é o gás hidrogênio. Gás hidrogênio, na presença de uma fonte de ignição, reage com o oxigênio do ar de forma explosiva. Então, alumínio e soda cáustica não dá certo. Não use, portanto, recipiente de alumínio de maneira nenhuma. Recipiente de vidro. O vidro é atacado por soda cáustica bem mais lentamente, mas vidro reage com soda. Então, à medida que você vai conduzindo a sua reação, o vidro vai sendo corroído, vai sendo consumido pela soda e vai incorporando resíduos no seu sabão, que pode levar a um resultado não satisfatório. Então, também evite recipientes de vidro. Eu estou usando recipiente de vidro e de alumínio apenas para executar o banho-maria. Eu montei um banho-maria no fogão, aqueci meio litro de óleo e um pouco de água. Aqueci, eu não deixei ele fervendo. Medi no copo medidor meio litro, marquei aqui o momento que daria meio litro. Então, nós temos aqui 500 ml de óleo usado. Antes de começar esse experimento, esse óleo foi filtrado utilizando um pedaço de tecido, justamente para remover os resíduos de fritura. Nós vamos então pesar a massa de hidróxido de sódio. Aí a minha balancinha. Como a gente está trabalhando dessa vez com massas grandes, talvez não seja necessário a gente utilizar a balança tão precisa. Talvez aquela balança de cozinha seja suficiente. Mesmo assim, eu coloquei uma adaptação no experimento para não tenho balança, não vou conseguir fazer o sabão? Vai sim. Então, eu coloquei mais ou menos a proporção de 1 colher de hidróxido de sódio e o quantas colheres você teria que colocar, que utilizar para que tenha aquela massa. Nós vamos pesar 85 gramas de NaOH. E a gente vai dissolver em 125 ml de água. A água está aquecida. Então, 125 ml de água. Deixei então separado 125 ml de água. Vou deixar aqui no banho-maria para ela se manter aquecida. E vou pesar 85 gramas nesse potinho. Vou zerar a balança. Bom, nós temos aqui a massa de 85 gramas de NaOH. A gente vai dissolver nesse frasco. Então, eu vou colocar os 125 ml de água aquecida.
e eu vou adicionar a soda na água, nunca o contrário. Porque o processo de dissolução, como a gente já viu no outro experimento, ele é bastante exotérmico. Então, se você adicionar água na soda cáustica, no sólido, você leva a efervescência, ela ferve, ela espirra, como a gente vê as nossas avós falando. Então, adiciona, mistura. A água que já estava aquecida fica mais quente ainda. Aqui a gente já adicionou toda a soda. Não tenha pressa de adicionar, faça esse processo lentamente. Outra coisa, viu que está esquentando demais? Controla a reação, coloca ela para resfriar na água mais fria, ou seja, faça essa dissolução em banho de água fria, né? Para que ele vá resfriando o frasco. Lembre-se, a reação ela tem a sua termodinâmica própria. Você tem que controlar esse processo. Então, a temperatura está aumentando muito, a reação está liberando muito calor, faça o controle disso para que essa dissolução ocorra, mas que não te coloque em risco. Qual que é o principal perigo disso? Esse frasco não aguentar o calor liberado e ele romper, ele derreter e vazar essa solução corrosiva em você. Eu já deixei esse balde preparado com água fria, justamente para, se eu precisasse dela para alguma coisa, ela estava ali presente. Bom, o NaOH está quase totalmente dissolvido. Eu vou verter agora os 500 ml de óleo usado, aquecido, no frasco. E vou adicionar 50 ml de etanol. O ideal é que seja o etanol 96% ou no máximo 70%. Não adianta a gente ficar usando aquele etanol aguado. Começa a prestar atenção, é uma questão de segurança, mas etanol 46%, será que ele é tão efetivo para a gente usar nas nossas atividades do dia a dia? Então são poucos os lugares que a gente encontra esse etanol absoluto, né? 96%. Procura ele e usa ele. 50 ml de álcool. Eu vou misturar no óleo. Qual o objetivo do álcool? A interação do óleo e da água, lembre-se que na solução de NaOH nós dissolvemos ela em água. A interação do óleo e da água, ela é muito pobre. Então a gente adiciona o etanol para facilitar, para favorecer a interação entre essas duas substâncias immiscíveis. Como o etanol tem uma porção apolar conferida pela hidroxila, pelo grupo OH, e ela tem uma cadeia carbônica, uma cadeia de hidrocarbonetos semelhante à substância oleosa, semelhante às substâncias apolares, ele promove essa ponte, essa interação entre as duas. Então, o objetivo do etanol é apenas esse. Misturei. Eu vou começar a adição do NaOH agora. Ele ainda não se dissolveu totalmente, mas está quase totalmente dissolvido. Ele vai se dissolver na medida que a gente for adicionando. Adição de base lentamente. Pense, tudo
isso que a gente está fazendo, tudo isso que a gente está adicionando, o etanol, o bicarbonato depois, é apenas para favorecer a formação máxima do produto. Do que eu preciso para fazer sabão? Óleo, uma fonte oleosa, pode ser gordura, pode ser sebo, pode ser óleo vegetal, pode ser óleo animal, ou seja, uma fonte de gordura, uma fonte de lipídios e base. A reação de saponificação acontece entre essas duas substâncias. Todas as outras que a gente adiciona é para deslocar esse equilíbrio, para favorecer a formação, para precipitar mais sabão. Só que a adição do NaOH com a gordura tem que ser bem lenta, porque essa base, esse grupo hidroxila, tem que reagir cada um dos ácidos graxos do triglicerídeo para levar à formação do sal de ácido graxo. Então, você vai favorecer essa reação levando a agitação, colocando em aquecimento brando, não precisa de um aquecimento próximo. Então, se a gente vê que a mistura reacional está esfriando, a gente vai levar ela para o fogão, a gente vai aquecer levemente em banho-maria e o principal, o tempo de agitação. Então, a partir de aqui, eu vou adicionar o etanol eu vou adicionar o NaOH lentamente, sob agitação, e eu vou agitar, bater esse sabão por pelo menos 20 minutos. Valoriza a vovó, hein? Ela fazia isso. Vamos começar? Vamos primeiro ver a característica do óleo. Ele era límpido. Agora, com a adição do etanol, ele ficou um pouco turvo, mas ele continua ainda com essa cor de óleo. Adição de NaOH, um pouco. Mexendo com um recipiente de plástico, com um utensílio de plástico, ou mexendo com um pedaço de madeira, uma régua. Use um material de haste mais longa possível. Lembre-se que eu falei que a gente fica encostando o braço na borda do frasco e a gente vai queimando a nossa mão. Pode ver, a cor tá ficando mais turva e ele tá ficando esbranquiçado. Então, ele vai adquirindo uma coloração e uma consistência semelhante a leite condensado. A gente sente um cheirinho de álcool, então ele tá exalando o cheiro de álcool. Quando a gente não tiver mais sentindo esse cheiro de álcool, é um indicativo de que a reação já processou completamente e esse álcool já foi evaporado. Mas, de toda forma, no mínimo 20 minutos aqui, batendo, agitando. Eu vou adicionar a última parte de etanol, de base. Fui lá, peguei mais um pouquinho de água para dissolver todo esse restinho. Todos os meus reagentes já estão aqui agora. Eu já tenho a base, olha a consistência já mudando. Eu já tenho a base, eu já tenho a gordura. Então, agora é deixar o tempo reacional acontecer. Síntese de substância. Cada substância tem a sua própria cinética, o seu próprio tempo reacional. Então, tem dois fatores que controlam uma reação química. A termodinâmica, ou seja, o balanço energético da reação química, da transformação, e a cinética. A reação tem um tempo para que se processe. A gente pode observar o apodrecimento de uma fruta e a explosão de uma dinamite não ocorre no mesmo tempo. A oxidação de um portão e a oxidação do seu anel de ouro também não acontece ao mesmo tempo. Então, uma síntese química, ela precisa de ter esse tempo da reação. Nós temos todos esses aspectos envolvidos.
Nós adicionamos então os reagentes, nós adicionamos os aditivos e a partir de agora 20 minutos agitando, contando o tempo até daqui a pouco. Bom, a gente tem aqui, já passou os 20 minutos, eu coloquei meu timer de vaquinha para me ajudar a saber o tempo. Com 5 minutos ele estava com aspecto de coalhado, como eu mostrei na foto para vocês. Aí eu adicionei mais 70 ml de etanol e aqueci. Vocês também viram nas imagens que eu coloquei o balde dentro da panela com água e a panela com água estava fervendo, mas a mistura reacional estava em torno de 55 graus. O óleo suporta, quando o óleo está fazendo a fritura, ele atinge uma temperatura de 150 a 180 graus. Então, até 180 graus o óleo é resistente. Como a água ferve a 100 graus, a temperatura aqui nunca vai passar de 100 graus, então a gente manteve esse aquecimento brando e, para ter certeza da temperatura, eu coloquei o termômetro para medir, já que vocês provavelmente não teriam. A mistura agora tá com cheiro de álcool, porque eu adicionei uma maior quantidade de álcool. No roteiro de vocês, eu já coloquei os 120 ml total. Se você quiser adicionar metade, uns 60 ml, e depois os outros 60 ml ao longo da reação, tudo bem. Se não, adiciona já os 120 no começo. Ele tá com essa consistência pastosa, ou seja, o sabão já foi formado e ele já tá com uma característica bastante sólida. Eu pesei enquanto isso 7 gramas de bicarbonato de sódio, vocês viram a imagem também, deu equivalente a uma colher cheia e meia dessas pequenininhas. E vou adicionar água gelada, 125 ml também de água gelada. Então, 125 ml de água gelada no bicarbonato de sódio. A função do bicarbonato agora vai ser precipitar o sabão. Se a gente observar, o nosso sabão já está quase que precipitado, ele já está com uma consistência bastante sólida. O bicarbonato de sódio ele vai fornecer íons sódio para precipitar o sabão, já que todo sabão é um sal sódico de ácido graxo. Dissolve então esse bicarbonato totalmente. E agora é a hora. Fazer sabão não é fácil. Como eu já disse na parte anterior, valorizem as vovós porque elas faziam isso. A gente adicionou o bicarbonato de sódio, a gente adicionou os sais sódicos agora. Você vai bater muito esse sabão. Bater mesmo, agitar. Quanto mais você bater, quanto mais você agitar, mais branquinho ele tende a ficar. Então, nós vamos adicionar e bater esse sabão por pelo menos mais 10 minutos. Vai ficar fácil? Não. Olha a consistência, já está diferente, ou seja, já está ficando sólido e tende a ficar mais ainda. Então, depois disso, ele vai endurecendo e aí vai ficar mais difícil você bater. Mesmo assim, você tem que agitar vigorosamente. Bora? Adicionei. Misturei. E a partir de agora, agitação vigorosa por 10 minutos. A minha vaquinha vai ajudar a gente aqui nesse tempo. Olha
Olha como ele já vai mudando a coloração, já vai ficando mais branquinho e já tá tomando a consistência sólida. Olha, gente, dava 1 hora, mas não dava 10 minutos. Aproxima a câmera. Meu apoio, cameraman aqui, Luiz Paulo. Pode observar, ele já tem uma consistência bem pastosa. Deu um mau trabalho bater isso daqui. Ou seja, o sabão, teoricamente, está pronto. Eu vou adicionar 10 ml de essência. Se quiser, se não quiser, não tem problema. Eu tenho essas essências de fazer aromatizador de ambiente, de uma atividade que a gente fez no Minas for Science, então eu vou adicionar a essência. Se você quiser um sabão que tenha esfoliante, essas coisas, é o momento também, antes de adicionar o bicarbonato de sódio, é o momento de adicionar isso. Mistura bem. Pode ver, a consistência não muda mais e a partir de agora ele só tende a endurecer cada vez mais, que ele vai secar. Se o sabão de vocês não tiver sólido neste momento, mas ele esteja precipitado, ele esteja no alto, no topo, flutuando sobre um líquido, você vai ter que passar ele por um processo de filtração. Pensa, sabão vai gerar glicerol, glicerina e água como produto reacional. Então, essa glicerina nesse sabão aqui, ela já está incorporada no sólido. Ele vai secar, então, esse excesso de etanol, ele vai secar. O NaOH também vai ser curado, ou seja, ele vai incorporar ao sabão, ele vai perder essa basicidade ao longo do processo de secagem. Mas se isso não acontecer, talvez você tenha que separar a quantidade de água e glicerina formada do sabão. O sabão ele vai precipitar, ele vai ficar como um sólido sobre o líquido e você separa por filtração. Não é o nosso caso, a glicerina formada já está incorporada. Você vai agora colocar ele em um recipiente de plástico ou de madeira forrada de plástico, ou ainda de papelão, uma caixa de papelão forrada de plástico. Eu vou colocar nesses potinhos de Danone. Vocês não estão sentindo, espero, mas ele tá com um cheirinho de álcool e um cheirinho da essência que eu adicionei muito bom. Ele não está fedendo, ele não está cheirando óleo usado, óleo de fritura. Ele está com um cheirinho de limpeza mesmo. Eu vou tentar uniformizar eles. E agora é questão de tempo. O sabão nesse momento ele está fortemente básico. A gente vai testar daqui a pouco as propriedades, eu vou esperar ele secar um pouco, então mais tarde a gente pega esse sabão seco e vai testar as propriedades. Todo sabão ele vai precisar desse tempo de maturação. Por quê? Nós usamos hidróxido de sódio, soda cáustica. Não tem outro jeito. Reação de saponificação é feita com hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Se for hidróxido de potássio, o sabão produzido ele é mais mole, ele tem uma consistência mais macia, ele é mais molenga como esse. O sabão de sódio gera sabões mais duros. A partir daqui é a questão do tempo, ou seja, ele vai continuar, a reação de saponificação vai continuar acontecendo ao longo do tempo durante esse processo de secagem. E aí, à medida que o tempo for passando, a basicidade do sabão vai diminuindo. Todo sabão é básico.
Sabão em meio ácido, nós vamos ver numa reação daqui a pouco que ele também não funciona. Todo sabão é básico. O limite para o sabão, para não agredir o nosso corpo, nossas mãos, é um pH em torno de 11,5. Acima disso, o sabão é muito agressivo, ele é muito corrosivo. pH 11,5 é o limite. Nós vamos medir o pH do sabão daqui a pouco. E a partir de agora é tempo. E a gente vai se falando pelas fotos para vocês verem o processo de evolução do sabão ao longo do tempo. Esse aqui está há 45 horas. Eu fiz ele há 2 dias atrás, no final do dia. Então, ele está em torno de 2 dias. No primeiro dia, ele já ficou com essa consistência mais macia, mais firme. No primeiro dia, logo que eu fiz, virava assim, ele estava mole, ele escorria. No segundo dia, ele já estava com essa consistência mais firme. A gente está aguardando o processo de secagem e esse, a partir de agora, a gente vai verificar. Eu vou tentar dar uma nivelada, uma ajeitada e a gente vai acompanhando pelas fotos. Valeu, galera! Lava tudo, material descartável. Não aproveite as coisas que vocês usaram aqui para alimentação. Pode ver, eu estou usando potinhos, eu estou usando coisas descartáveis que depois não vai voltar para minha cozinha. No máximo, vai para a lavanderia. Lava bem as mãos, tira a luva pela borda, sem entrar em contato com as partes que manipula. Tira a roupa, coloca ela para lavar e até a próxima, pessoal. A gente vai se falando. Agora nós vamos testar a qualidade do sabão produzido. Para isso, eu coloquei um pouco de sabão, dos restos de sabão do frasco, dissolvi em 50 ml de água, coei para ficar só líquido. Eu vou distribuir esse líquido em 4 tubinhos de ensaio. O último eu vou deixar para colocar depois, vou reservar aqui no canto. Então, eu tenho 3 tubos de ensaio com uma quantidade aproximada de sabão dissolvido em água. Primeiro teste, a gente sabe que o sabão de gordura, o sabão de óleo ou o sabão de sais de ácidos graxos, eles não são eficientes em meio ácido. Para isso, eu vou adicionar um pouco de solução de HCl, 2 mol, e a gente vai verificar o que acontece. Nós temos aqui a solução esbranquiçada, um colóide, e a adição de algumas gotas de HCl leva à formação de precipitado. Vamos comparar como estava antes. Precipita o sal do ácido graxo. Então, com isso, a gente observa que em meio ácido, os sabões não são muito eficientes. No nosso segundo teste, a gente vai verificar a eficiência do sabão na presença de íons cálcio ou íons magnésio. Se você tem leite de magnésio na sua casa, se você toma cloreto de magnésio, se a vovó, a mamãe toma cloreto de magnésio, dissolve um comprimidinho de cloreto de magnésio em água. Eu testei com fermento químico do tipo pó royal, ele tem um pouco de fosfato de cálcio. Então, a gente vai ver se é eficiente. Eu fervi um pouco de água, coloquei uma colher de chá de fermento, deixei efervescer e agora vamos adicionar o nosso último teste vai ser o pH do sabão. Para isso, eu trouxe aqui a fita indicadora de pH. Então, a solução
com o nosso sabão dissolvido. Nós temos aqui em torno de entre 10 e 11. Significa que o nosso sabão tem pH em torno de 10 e 11. Como nós dissemos de manhã, o aceito para o sabão é o pH até 11,5. Então, o nosso sabão está aceitavelmente básico. Lembre-se que a gente fez ele hoje, então ele ainda está passando pelo processo de cura. No nosso terceiro tubinho, no quarto, no caso, né, já que o nosso segundo tubinho não deu certo, a gente só está considerando 3, nós vamos colocar um pouco de água e algumas gotas de óleo. Agitamos. Nosso objetivo é formar uma emulsão o máximo possível. E agora a gente vai adicionar um pouco do nosso sabão para verificar o comportamento da água e óleo. Eu vou segurar assim para que a gente observe. Então, se antes a gente tinha que a água e o óleo não se misturavam, agora na presença do sabão, nós temos que a água e o óleo passam a formar, então, uma mistura, ou seja, o nosso sabão promove a interação entre essas duas espécies, como a gente espera de um emulsificante. Naturalmente, que se a gente deixa em repouso, tá decantando, ou seja, tá separando as fases, embora nós ainda tenhamos uma interface entre a fase oleosa e a fase aquosa promovida pelo sabão. Então, nós vimos que o sabão se precipita na presença de meio ácido. O mesmo comportamento nós deveríamos esperar para meio contendo íons cálcio e íons magnésio, que nós chamamos de água dura. O sabão, na presença de água dura, deveria precipitar dessa forma. A concentração de íons cálcio no fermento químico é muito baixa e por isso que nós não observamos razoavelmente a precipitação. Nós medimos o pH do nosso sabão, dando um pH em torno de entre 10 e 11, e nós verificamos a atuação do nosso sabão frente a uma mistura de água e óleo. E o nosso último teste. Vamos usar esse sabão, né? Ou seja, nós temos que agora um sabão, embora isso não seja indicativo de eficiência, um sabão ele tem que produzir espuma para que a sensação de eficiência, para que a sensação de limpeza que as pessoas têm aconteçam. Então, nós lavamos aqui nossas vidrarias. Com o nosso sabão. Enxaguamos. Passa o dedinho aqui, Luiz. Tem algum indicativo de gordura? Não. Dá para perceber pelo barulhinho da luva. E na vidraria mesmo, de vidro, nós temos aqui... Opa, ainda tem espuma. Nós temos aqui uma limpeza eficiente, indicando, mostrando que esse nosso sabão, pelo menos para lavar a louça de casa, vai dar certo. Obrigada, pessoal. E agora a gente se fala enquanto o sabão estiver secando ao longo dos dias. Até mais!